madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido, descansar. Bom dia! Bom dia, Claudinha! Olha os gatos ali no fundo. Eu estou cuidando de você. Bom dia! Estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Vou colocar aqui meu olhinho. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Já vamos começar. Deixa comigo, traz ansiedades. Eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas o teu amanhã eu Vamos lá. cansar. Vamos começar. Bom dia! Bom dia! Com muito amor, muita alegria, tá aqui novamente nas nossas lives às 8h08 da manhã. Muito bom tá aqui. Eu amo esse momento e é muito interessante, né? Porque antes, no início, já falei pra vocês, foi na verdade que óleo de figo da Índia, não tenho, não sei, eu tenho que ver o nome, às vezes tem, a do Terra tem mais de 200 óleos, mas eu vou ver pra você, tá bom? Esse aqui que eu uso é o de jasmim, e eu tomo, pra quem perguntou da outra live também, eu tomo o de grapefruit, que é bom pra retenção e tudo mais, fazer um detox no corpo aí. Tá bom? Então, bom dia. E eu já falei pra vocês que é um momento muito especial pra mim, porque primeiro que eu comecei a fazer essas lives totalmente guiada, né? Eu tinha muitas travas, muitas inseguranças em fazer uma live sozinha. Confessar pra vocês, eu precisava sempre ter alguém junto comigo. Se vocês me acompanham já há mais tempo, vocês podem ver nas lives que eu tenho salva. Ó, minha gata ali, gente, elas estão terríveis agora de manhã. E eu tenho duas, pra quem pergunta, eu tenho duas. Uma tá ali e uma tá... Enfim, elas sobem e descem. E, voltando, foi totalmente guiada. Eu precisava muito sempre ter alguém na live comigo, porque eu precisava ser validada, eu precisava ser aprovada. Eu achava que eu não ia dar conta, que eu ia me perder, ainda mais que eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, como vocês podem perceber algumas lives que às vezes eu me distraio, porque realmente, assim, pra mim sempre foi uma dificuldade e eu não sabia que eu tinha TDAH, que era uma doença, vamos dizer. Eu, quando comecei a ser palestrante, sofria muito. Nossa, eu lembro assim de eu fazer um seminário, centenas de pessoas na minha frente, e aí eles começarem a passar com cadeira na minha frente, assim, para entrar, para guardar, sabe? Arrumar mais espaço para as pessoas que estavam chegando. Gente, eu tive que parar tudo porque eu não conseguia dar minha palestra. Eu não conseguia porque eu me distraía com o pessoal passando com as cadeiras. Então, para mim, sempre foi com muita dificuldade. Então, a forma de ter uma outra pessoa na live validava para mim, assim, se eu me perdesse, alguém segurava e eu não passava vexame, sabe? Então, eu sempre orientava. Eu falava, olha, se eu me distrair em algum momento, você me puxa de volta. E para fazer essas lives sozinha, foi um desafio muito grande. Mesmo porque eu também tinha sempre a necessidade de validação na questão de audiência. Jamais eu entraria numa live que não tivesse muita gente.
Então eu tinha que fazer, como eu tinha esse medo de ser rejeitada, esse medo de não ser querida, esse medo de não ser validada, eu tinha que fazer a divulgação com muita antecedência. Muita antecedência. Então, assim, muitas vezes eu tava com tudo e putz, não foi feita divulgação suficiente, eu não vou fazer. Porque o medo de eu ver ali, ó, pouca gente na live, e eu falava, caramba, gente, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou, sabe? E aí eu começava a me culpar. E aí fazer essa live, quando a espiritualidade veio, né? Veio muito uma informação muito clara que eu tinha que fazer essas lives e que eu não tinha que divulgar, eu simplesmente tinha que falar nos meus stories, mas assim, fazer. Tanto que vocês veem que eu não faço divulgação nenhuma e nem peço para ninguém colocar o aviãozinho ali, como eu sempre fazia nas lives, né? Já chegava dizendo, olha, pega o aviãozinho, compartilha, né? em levar para outras pessoas. Hoje eu não faço isso, porque para mim também essas lives é um desprendimento, um desapego, um renascimento dessa Roberta que necessitava de toda essa validação, dessa Roberta que necessitava de toda essa atenção, dessa Roberta que se sentia rejeitada se tivesse, meu Deus, 2, 3 pessoas na live ou às vezes ninguém. E eu aprendi que eu sou tão somente um instrumento. E as pessoas que estivessem comigo ou que escutassem depois, era realmente essas pessoas que precisavam escutar essa mensagem. Sem expectativa, sem necessidade de aplauso, sem necessidade de aprovação. Simplesmente ser eu. Simplesmente fluir e deixar acontecer e estar quem tivesse que estar. E isso foi uma desconstrução daquilo que eu era. Tem sido, né? Uma desconstrução daquilo que eu era, desde a personalidade, né? Perfeccionista, rejeitada, porque eu me sentia rejeitada, não amada, não validada, que as pessoas não me davam atenção. Como assim? E eu ficava chateada ainda quando as pessoas não compartilhavam ou não faziam um comentário numa foto minha ou num vídeo que eu passasse. Eu ficava brava de alguma forma dentro de mim com o mestre se ele não comentasse na minha foto, e aí eu ia olhar na foto do outro e visse que ele comentava e eu me sentia rejeitada. Essa era eu, sempre nesse lugar de rejeitada, de não amada. Por que a gente sempre se coloca nesse lugar, né? E para mim essas lives estão sendo um presente, justamente por estar me permitindo ser, independente de quantas pessoas vão estar aqui. Simplesmente ser um canal, simplesmente ser um instrumento. E eu vou falar para vocês que no início dessas lives, né, acho que já vai para 3 ou 4. Oi, meu filho. Ó, quem vem aqui. Oi, meu amorzinho. Dá oi aqui. Diz oi, acabou de acordar. Mamãe já vai, tá, filho? Participação especial hoje. E meu Benjamin, tão bonitinho, né, gente? Eles crescem tão rápido. Esse é meu bebê. Já tá com 9 anos. Meu Deus. Então, e aí, eu no começo, né, já faz quase um mês que eu tô fazendo a live, desde o dia 1º de fevereiro. Eu acho que eu escapei 2 dias só que eu fui para os Estados Unidos, mas quase todos os dias eu fiz a live, né? E muitas vezes eu não sentia vontade de fazer. Ontem mesmo foi um dia assim que, era feriado, meus filhos estavam doentes. E eu pensei, eu falei, eu vou botar, nem vou botar
despertador. Bom dia a todos. Oi, Sofia. Eu também te amo, viu, Sofia? Linda, de Portugal. Quero ir para Portugal esse ano te ver, viu? Quero te ver. E aí eu nem coloquei o despertador ontem. E aí eu peguei e falei, se acordar, acordou, né? Deixa a vida me levar. Só que a espiritualidade, pá, acorda. Eu acordei com vários sinais. E ontem, tanto ontem quanto hoje, eu fiquei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Porque todos os outros dias, eu vou conhecer sim. Linda. E todos os outros dias, gente, o meu déficit de atenção, peraí só um pouquinho, que eu vou fechar aqui. Fecha a porta pra mãe, Ó, meu TDAH gritando. Gente, eu não consigo, pra mim, olha, é um desafio. E aqui é ao vivo mesmo, quem sabe faz ao vivo. Tava falando pra você, agora mais não me perco mais, agora eu falo, eu sei o que eu tava falando. E justamente, eu não sabia o que eu ia falar, né? Eu não sabia o que eu ia falar, eu pegava, meu Deus, o que eu vou falar? Das outras vezes eu vim já, né? O que eu vou falar da cura do masculino, na verdade tudo muito guiado. Tudo na minha vida eu faço guiado. Só que das outras vezes a informação me vinha antes. É muito louco, assim, porque eu sonhava, eu já, né? Olha como é um processo. Seres de luz, até como canal, me estão forjando e me preparando, e eu sei que é para algo muito grande, porque eu me vejo já falando para a humanidade, eu vejo essa missão e eu tenho recebido essa informação, né, dessa missão que eu tenho com a humanidade mesmo. E nesses últimos 2 dias, eu não tinha sobre o que eu ia falar antes da live. Antes me vinha em sonho, me vinha antes. Antes de começar essa live, eu pensei, o que eu vou falar? Ontem foi igual. E quem assistiu a live ontem, todo mundo falou, meu Deus, Roberta, assim, sabe, vixe atrás de eita. Era tapa na cara. Não é tapa na cara, porque é de amorzinho. Os seres de luz não dão tapa na cara. Mas chacoalham. E foi muito profunda a informação de ontem. E de sexta-feira também, todo mundo me falando. E que justamente foram os dias que eu não tinha planejado. Sexta-feira mesmo, eu planejei fazer uma coisa e falei outra. E aqui igual, hoje eu tô falando exatamente como um canal. E é justamente o intuito dessas lives diárias, vim falar aquilo que eu vivo nesse processo. Eu sempre falo para vocês aqui que não é o que eu leio num livro de autoajuda ou que eu fiz um curso, uma imersão de final de semana e que eu trago um conteúdo lá desde a mente que eu pratico. Não. Aqui eu venho compartilhar com vocês um processo interno profundo que eu tenho feito, mas é um processo interno profundo que eu tenho feito dia a dia, segundo a segundo, com a guia do meu mestre. Por que um mestre? Por que uma guia? Para não me perder dentro de mim. A mente mente. Gente, com 5 anos de processo, quase 5 anos, eu me vejo ainda em momentos assim que eu falo, meu Deus, se eu não tivesse o mestre. Eu me perdia de mim mesma de uma forma. Então é muito importante a gente ter essa guia, ter esse ser que nos conduz, né, a esse lugar e ancorar essa energia desde o amor que somos mesmo, que está sempre nos relembrando. Porque é muito rápido, a gente é muito suscetível.
Aí dessas polaridades a gente está numa elevada vibração, ativa uma memória, a gente se leva e se deixa levar lá pro buraco. É muito rápido isso. E eu vou falar para vocês, ontem eu já tinha comentado com vocês do meu pai, né, que estava internado. E ele saiu, teve alta ontem, querido. E ontem eu fiz uma terapia multidimensional nele, que foi incrível. E ontem eu até falei nos stories aqui como eu me sinto abençoada de hoje ser um canal de luz para minha família. Hoje eu poder levar luz a ele, levar consciência. E eu que sempre fui tão inconsciente. Eu que trouxe sempre tanto problema, tanta dor de cabeça, tanta preocupação para o meu pai, para justamente chamar a atenção. Aquela menina que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada, que não se sentiu amada, né? Que vem justamente que sempre requereu. Eu nem sei, gente, o português meu, tá? Eu falo muito espanhol, quase todo dia inteiro. Eu falo metade espanhol, metade em português. E as palavras, né? Morando em Miami ainda, 1 ano, as palavras em português mais requeria muita atenção. Eu era uma pessoa que eu sempre requis muita atenção por conta das minhas carências. E aí, quando eu não me sentia amada, eu sempre dava um jeito de aprontar alguma coisa, né? Ou arrumar uma relação tóxica, ou entrar num buraco, né? Num buraco mental e ter uma crise para poder que as pessoas me validassem, me amassem, se preocupassem comigo. Eu era sempre o motivo da preocupação. O meu irmão falou uma coisa muito forte para o meu mestre uma vez, quando eles estavam fazendo um coaching, porque meus irmãos todos também fizeram parte do processo. E ele falou assim, nossa, a gente tinha medo de qualquer momento que alguém fosse falar alguma coisa da Roberta, que aconteceu alguma coisa, que eu tivesse que criar os filhos dela. Olha que forte como eu era problemática. Eles tinham medo daquilo que podia vir a acontecer comigo. E eu era totalmente ausente. Então, se eu não tivesse tido uma guia, se eu não tivesse tido uma orientação, e hoje eu poder ser luz, né? Toda essa transformação em mim, porque Deus, ele não vai consertar um que tá só trincado para poder mostrar a obra dele. Ele vai pegar aquele prato todo lanhado, todo quebrado, todo espedaçado, despedaçado, como era eu. Eu era uma pessoa com muita dor. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei o suicídio na minha vida. Mas, nossa, Roberta, você parece uma mulher tão foda. Você parece uma mulher tão autossuficiente. Você parece uma mulher assim, quem me via na sociedade não imaginava o deserto que eu passava dentro de mim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei o suicídio. Sim. Eu perdi as contas quantas vezes eu me senti nesse deserto escuro. E eu só queria assim, me leva daqui, Deus. De eu pedir. Só que Deus tinha um propósito muito maior para minha vida. Deus tinha um propósito de eu estar aqui falando com você hoje. Então ele pega aquele prato, aquele vaso que está todo quebrado para fazer a obra dele. Então, às vezes você fica ali reclamando da sua vida num trincadinho que você tem. E olha, eu vou falar, eu era toda quebrada.
Eu era toda quebrada. Todo mundo aí, as pessoas brincam, né? E aí, Roberto, eu tenho 5 filhos, de 3 maridos diferentes, de 3 homens diferentes. Tive várias relações amorosas. Entrava em uma e saía de outra. Era o da vez, porque eu sempre buscava o amor. E aí eu vinha naquele discurso, agora vai. Agora eu encontrei o amor da minha vida, bem pisciana, né? E achava linda ser intensa, ser volúvel, ser aventureira. Eu adorava, me referenciar pela minha personalidade. De ser peixes. Ai, peixes é o signo do amor, do romantismo. Não, é o signo da carência. Eu era carência, dependência, falta de amor próprio, precisava ser validada pelos outros. Essa era eu. Então, Deus, quando Ele vai fazer a obra, Ele vai pegar, Ele teve a compaixão comigo como Ele tem por todos. O amor incondicional dele é tão lindo. E Ele me deu a bênção de ter um mestre que representa Ele em corpo físico aqui, que segurou na minha mão e caminhou por dentro do meu deserto interno. Porque é esse o caminho. A gente passa por um deserto interno. O deserto que Jesus passou não é o deserto das areias, como relatam em filmes, né? Porque a gente imagina deserto, né? E o que é um deserto? Um descampado, sem água para beber, onde tudo pode acontecer, onde você está desprotegida, onde tem serpentes, onde tem bichos, onde você está totalmente vulnerável. Só que quando Jesus representa esse deserto, quando ele passa, não é o deserto físico, e sim o deserto interno. Quantas vezes a gente está passando esse deserto interno e não consegue ver a luz? E Jesus mostra que é possível passar nessa terra pelo deserto em consciência. Veio Ele nos mostrar que em consciência podemos, que também, gente, a consciência, essa conotação de céu, de inferno, é um estado de consciência, como o deserto. O deserto é esse lugar onde a gente fica escravo das nossas emoções, onde a gente fica preso nos labirintos mentais, onde a gente escuta as vozes, que ali é representado por Satanás. Que na verdade, esse diabo, esse coisa, está dentro da gente, o nosso ego, nos tentando, nos levando a crer que essa é a nossa condição, e só dessa humanidade. Os prazeres da carne, né? As emoções, o ciúme, a raiva, o desejo, a ganância, a lascívia. Tanta coisa. E esse é o deserto que a gente passa. E esse trabalho de caminhar no nosso deserto, quando a gente convida esse mestre para caminhar com a gente. E eu tive o privilégio de ter um mestre em corpo físico aqui, caminhando comigo pelo meu próprio deserto interno, me mostrando o caminho de regresso ao meu próprio coração, de encontrar água limpa para beber, de encontrar um oásis no meio do meu deserto. E o que é esse oásis? Esse amor por mim mesma, essa fonte inesgotável de amor que eu tenho dentro de mim, porque eu sou esse amor. E só é possível
encontrar esse lugar. Quando primeiro a gente está aberto, quando a gente busca, porque é muito confortável estar ali e se colocar de vítima das situações. É muito confortável estar ali e se dizer rejeitada. Eu tive uma vida inteira nesse lugar. E é difícil, crescer dói, evoluir dói, atravessar o deserto é muito desafiador. Mas ele desafia a dor. Mas existe ele é transformador, ele transforma a dor também em alegria. E existe um mestre que atravessa com a gente esse deserto interno. Como eu digo, eu tenho o privilégio de ter um mestre em corpo físico atravessando comigo e me levando hoje a essa conexão profunda com o meu coração, a essa fonte inesgotável de água limpa e pura que eu posso beber dentro de mim, para que eu possa hoje ser um vaso restaurado para vir falar com vocês, para que hoje eu possa ser um vaso restaurado dessa água, para que meu pai e a minha família possam beber também, para que eu possa ser um exemplo de alguém que estava totalmente quebrada, totalmente lascada e que foi restaurada. É possível. E o meu mestre, o Andela Luz, ele fala numa frase muito sábia que eu sempre trago aqui: você faz o seu próprio céu e o seu próprio inferno de acordo com o seu estado interno. Então, justamente por ser esse deserto um estado de consciência, um estado interno, e você pode fazer o seu céu. É dessa forma, é dentro de você que você pode converter, trazer o céu na terra, onde você pode andar no paraíso. E juntos a gente pode construir esse paraíso. E quando Jesus disse que nós iríamos de novo andar no paraíso, que nós íamos construir essa nova terra, é desde um estado de consciência. Não é uma bomba aqui, estourar tudo e começar de novo. Não, é dentro dessa realidade que nós temos hoje, que quem é chamado para ter essa responsabilidade consigo mesma de atravessar o seu próprio deserto interno, vai poder estar nessa nova terra desde um estado de consciência. Céu e inferno são estados de consciência. O deserto você atravessa desde um estado de consciência. E essa nova terra que nós estamos instaurando aqui é um estado de consciência, onde eu posso olhar para o outro com amor, onde eu posso olhar para o outro com compaixão, onde eu realmente coloco os meus dons à disposição de servir. Mas para isso, como que você vai dar para o outro se você não tiver isso dentro de você? Como que você vai querer ser agente de transformação se primeiro você tem que ser transformado, se permitir ser transformado? E essa é a palavra que eu venho trazer para você hoje. Se permitir a ser transformado, se permitir fazer esse mergulho interno em você mesmo, para que atravesse com muita coragem o seu próprio deserto. Para que, como Jesus, quando estava tentado ali, todas as sombras dele veio à tona no processo de ascensão de Jesus, de processo de, que ele estava lá no deserto. Veio o que Satanás, veio tentar ele com todas
as sombras que ele tinha dentro dele. E o que são essas sombras em nós? As nossas memórias inconscientes, os nossos traumas, as nossas raivas, a nossa inveja, a comparação que a gente faz com se sentindo menor, né? Com os nossos medos de ser traído, os nossos medos de ser enganado, as nossas desconfianças, as nossas inseguranças, aquilo tudo que a gente coloca debaixo do tapete ao longo da nossa vida para não ver. Quando a gente passa esse deserto, se ilumina tudo. Mas quando a gente está passando o deserto, é o nosso processo de iluminação. É o nosso processo do caminho para a gente descobrir quem a gente realmente é. Não essa personalidade aprendida. Não essa personalidade na qual a gente se referencia. Eu passei uma vida inteira escondida, atrás do meu sobrenome, atrás da minha posição social, atrás do meu pai, atrás das minhas dores, atrás desse lugar de rejeitada. E aí quando me falavam, meu Deus, coitadinha, eu adorava quando me achavam coitadinha. Meu Deus, mas ela tentou tantas vezes o suicídio, nossa, ela é tão traída. E eu me referenciava por todas essas tragédias, praticamente, na minha vida. Eu gostava desse lugar de vítima. Eu gostava, era muito confortável para mim estar nesse lugar de vítima e ser a coitadinha da história. No começo desse processo com a Guia do Mestre, eu me coloquei muitas vezes, quando eu me olho hoje, os meus discursos mesmo no próprio processo, como eu era o lugar de coitada, a mulher que foi abandonada, a mulher que teve tantas relações pela sua carência, pela sua dependência. Mas hoje também eu olho com amor para todas esses pontos escuros, essas sombras que eu iluminei, tudo que eu permiti com a força do meu ser iluminar. Como Jesus, quando passou o seu deserto, iluminou cada um das suas sombras, porque ele foi tentado quando veio desde a sua mente, porque, de novo, Jesus, quando estava no seu processo de iluminação, ele passou pelo deserto. E aí ele foi tentado desde a sua mente, que tem lá, a gente acha que é a figura de Satanás. Na verdade, está lá. O nosso ego ativa memórias a todo momento para a gente se sentir, né, com medo, se sentir comparada, olhar para o outro e julgar, entrar nesse lugar de julgamento, né? E é muito lindo quando você começa a se observar atentamente. E esse processo com a Guia do Mestre, esse processo de autoconhecimento. Só que eu digo com a Guia do Mestre porque eu faço esse processo, né? Que se não fosse ele, eu teria me perdido aí numa dessas sugestões da mente. A mente nos dá 3 voltas e quando a gente vê, a gente já se perdeu da gente, né? Então ele vai lá muitas vezes e me resgata. E quantas vezes, né, eu vi de frente essas memórias ativando, e é nessa autoobservação muito profunda que a gente começa a ver quanto a gente se compara, o quanto a gente julga, o quanto a gente tem tudo isso dentro da gente. E esse processo de iluminação interno que a gente se permite fazer. Porque quando a gente... Nosso ego, ele é especialista em estar distraído e preocupado com o externo. Ah, mas fulana... eu não faço isso, mas fulana faz muito pior. Nossa, nem sou tanto, porque fulana, a gente sempre vai medindo conforme aquilo que o outro faz, o que o outro diz, o que o outro deixou de fazer. E isso só faz a gente estar mais distante da gente, porque na verdade o outro é só projeção, né?
E é muito louco porque o que eu queria trazer para vocês também é assim, ó, olha como eu tô assistindo nesse carnaval, eu resolvi, bom dia, Dai. Eu resolvi maratonear. Eu vi o The Chosen, que é a história de Jesus, por isso estou trazendo tanto. Bom dia, Vânia amada. Lindas no meu coração. E eu trouxe o The Chosen, né, que é uma série que conta a história de Jesus Cristo. Quem ainda não assistiu, assistam, é muito legal. Assim, não é toda a história, mas é uma história bem lindo, assim, traz um conteúdo bem bonito. E por isso que eu tô trazendo tanto para vocês, assim, dessa história dele. E vi também, ontem eu comecei a ver o filme de Maria Madalena. É lindo, né, Dai? E eu já tinha assistido a série que eu amei. E eu tô lendo alguns livros sobre ela e estudando sobre ela, porque eu tenho muito essa energia dela, né? De trazer, como o mestre tem muita energia de Jesus, né? Trazendo esses ensinamentos e essa... eu sinto muito ela dentro de mim e canalizo muito com ela, né? Então eu senti, assim, no meu coração, uma curiosidade de saber mais dela, né? Mas não por saber aquilo que as pessoas contam, mas de ver conforme um mesmo personagem, né, uma mesma pessoa, várias pessoas contam histórias diferentes. E isso tanto quanto as pessoas falam da gente de formas diferentes. Para pensar. Né, Maria Madalena, que foi, eu acho que a mulher na história, né, de Jesus, enfim, bíblica, mais polêmica e mais comentada, né? Apesar de não ter um livro dela na Bíblia, né? A história de Madalena é lindo. Eu vi também, Dai, amei. E só que é uma história inverídica, né, Dai? Porque não aconteceu, eles romantizaram, criaram toda ali a história na série, né? Toda a história com lá o romano e tudo mais. Então, tudo isso foi um enredo que foi construído para apimentar e contar a história, enfim, de uma forma. Só que eu tô justamente olhando várias vertentes, né? Livro, filme, série, história, estudando na Cabala também o apócrifo de Maria Madalena, né? Eu fiz algumas aulas da Cabala sobre o pergaminho que foi encontrado, o apócrifo de Maria Madalena, né? O evangelho, que eles chamam de Evangelho de Maria Madalena. E como de um mesmo personagem, mesma pessoa, tem inúmeras versões, inúmeras formas de ver. Uns dizem que ela era esposa de Jesus e teve filhos com ele. Sim, essa é a versão mais verdadeira. E tem a história de que ela era uma prostituta. Tem a história de que ela era uma endemoniada. Tem uma história, tem várias histórias. E, né, a que eu mais tenho estudado e profundamente, que é mais real, é que ela foi ela era uma auto-iniciada de Ísis. Ela veio da dinastia do Egito, né? E ela tinha o conhecimento da energia sexual, da energia da criação, né? E ela andava com um bracelete de serpente, que é a Kundalini, que é a nossa iluminação, né? Aquela que passa pelos chakras e ilumina, né, todas as cores, aquela que cria o arco-íris em nós. E ela era uma auto-iniciada, inclusive ela iniciou Jesus. E tem toda essa história de que ela era muito rica, ela manteve as missões de Jesus, né? E que ela era a esposa dele, né? E que, enfim, toda essa história, que é uma história muito linda, que ela vem também da dinastia
vem de Eva, como Jesus vem de Adão, e que eles são chamas gêmeas, justamente, que eles vêm trazer aqui a chama crística, e que os dois, né, ela era tanto uma sacerdotisa como ele. Ela era uma mestra, tanto quanto ele era um mestre. E essa é a informação mais precisa e mais assertiva de quem era Maria Madalena. Mas olha quantas, pelos filmes, pelos livros, quantas informações e como chegou pra gente, né, a informação ao longo do tempo. E aí a gente trazendo para nós, para o nosso dia a dia hoje aqui, quantas versões de você, né, sim, quantas versões de você as pessoas contam, né, quantas histórias você conta para você mesmo, quantas versões de você conta para você mesmo. É muito profundo tudo isso, né? Porque são histórias. As pessoas podem dizer o que quiser. E aí ontem volta aquilo que eu falei ontem na nossa live, né? Que minha madrasta trouxe para mim, uma coisa falando, Roberta, você acredita que teu pai tá achando isso, aquilo, enfim, uma memória que aflorou. E é muito louco, porque naquele mesmo dia eu também tive essa memória aflorada em mim. E olha como é a conexão forte energética que é de pai e filha, né? De filhos em geral. Eu já tenho experimentado isso com os meus filhos aqui, principalmente o Benjamin, a gente tem uma conexão muito forte, né? De missão mesmo. E eles são a nossa extensão, como nós somos a extensão dos nossos pais. E que toda a nossa genealogia, as gerações estão conectadas. E quando a gente cura, né? Quando a gente faz esse processo de cura com a gente, muitas coisas, muitas cadeias, a gente cura a nível, né? Cura os nossos ancestrais e cura também a nossa descendência. Então, é muito louco, porque quando ativou essa memória no meu pai, minha madrasta estava fazendo esse comentário, o mesmo dia ativou essa memória em mim. E eu me vi nesse mesmo lugar, né? E aí eu vi pelo comportamento do meu filho como ele também estava tendo alguns... Foi uma noite que eu tive que colocar um incenso, uma velinha no quarto dele, né? Colocar um incenso de conexão lá, um incenso, não, um olhinho essencial lá de conexão, de elevar a vibração do quarto dele, porque ele estava dormindo com muitos pesadelos e eu vi toda uma revolução em mim. Eu contei para vocês que eu estava meio que revolucionada anteontem, né? Ontem na live eu falei. E justamente eu vi que a mesma coisa que o meu pai estava aflorando nele, estava aflorando em mim também. Só que como eu já faço esse trabalho interior e atravesso esse deserto muito atenta de quando é meu ego me falando, quando é uma história mental que está me contando e quando é o meu ser essencial, porque afinal, uma coisa que o meu mestre sempre fala, a escuridão divide e a luz une. Se não é de união, se não é de amor, não é verdade. Não é verdade. Se há julgamento, se há divisão, se há escuridão, não é verdade. Então, é muito louco, assim, porque justamente eu tenho esse trabalho interno, então eu começo a ter discernimento de isso tá me dividindo, isso tá me levando a ativar memórias, isso não é real. E aí eu vou buscar a minha informação essencial, como eu já tenho essa conexão, eu já tenho esse poder de trazer o céu na terra, porque é um estado de consciência, né? Deserto, inferno, céu, é um estado de consciência. Então, quando eu já consigo ancorar essa energia e falar, não, isso não é real, não é, eu
tenho essa informação e eu sinto paz, porque assim, se não te dá paz, não é real. A informação é real quando ela te dá paz, mas paz verdadeira. E aí eu comecei a enxergar que aquilo eram memórias em mim. E ontem eu fiz uma personal, né? Uma terapia com o mestre, onde me levou a um estado tão sublime, porque essas imersões, o mestre tem esse dom na voz dele, e como é uma terapia 100% energia taquiônica, para mim, focado para mim, desde a multidimensionalidade, a gente não precisa estar com a pessoa, nós somos seres por natureza multidimensionais. Como a gente traz o céu na Terra, quando a gente cria o próprio inferno também, são estados de consciência. Porque a gente pode estar no mesmo lugar, eu estar na plenitude do meu céu, como o outro pode estar queimando no seu próprio inferno, no mesmo lugar. Então não é um lugar físico, é um estado de consciência. E aí o mestre me leva a esse estado de consciência muito elevado ontem, onde eu vi assim coisas lindas, senti coisas lindas, né? Sentimentos que não são sentimentos, é frequência, né? A gente expressa aqui nessa terceira dimensão como sentimentos, mas é uma frequência que a gente acessa. Então é inexplicável e aos olhos humanos é impossível, né? Quando eu não tenho como explicar uma frequência que eu acesso, e é uma frequência que eu acesso, tá? E foi muito lindo, assim, porque toda essa informação me mostrava justamente quem eu sou em verdade, e essa informação tá dentro da gente, né? Essa informação tá toda em nós, está ali na sabedoria celestial que nós temos, além dessa personalidade. Não tem aquela coisa tipo assim, eu explico uma coisa, eu nem sei como é que eu sei, mas eu sei. Não tem essas crianças superdotadas que vêm explicando tudo sobre planeta, sobre estrelas, sobre isso, sobre aquilo, e não sabem como sabem, mas sabem, porque antes de a gente vir aqui com essa personalidade, esquecer tudo isso, nós éramos uma essência divina que vivemos multidimensionalmente. Então, quando eu volto a esse estado, quando eu permito esse estado, eu permito ter a verdade integrada em mim e não a história que contam de mim. Então eu não sou essa personalidade, eu não sou a história que falam de mim. Eu sou a verdade. Eu sou o que eu tenho integrado em mim. E hoje eu venho vivido uma vida integrada na minha própria verdade, podendo ser luz à minha família. Ontem eu fiz uma terapia linda, eu fui só um canal para o meu pai. Um canal cheio de amor incondicional. Que justamente aí eu volto com a história de Maria Madalena, independente da história em que contam dela, ela simplesmente viveu a verdade dela. O que você tem vivido na sua vida? A sua própria história? Aquilo que verdadeiramente você é? Ou você tem vivido reflexos do que te contaram que você é? Que te limitaram? Como você quer viver? Porque a história que vão contar de você, vão te contar de várias versões, como Maria Madalena. Quantas versões eu tenho estudado sobre ela? Ninguém sabe exatamente a verdade, só ela. É aquela, né, quando acontece alguma coisa, a gente fala, né, tem 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira, de um mesmo ponto de vista. De um mesmo assunto, se você colocar 10 pessoas, até foi muito legal, porque eu estava numa reunião de pais da escola dos meus filhos, e eles contaram um determinado assunto e várias,
né, e falaram que várias crianças falaram o que eles viram. Cada um veio com uma interpretação diferente daquilo que viu. Porque é o que eu sempre falo, é o óculos. Qual a lente que você está enxergando aquilo? Você vai interpretar desde a lente. Bom dia, dona Raimunda, que linda que você tá. Você vai interpretar essa situação conforme aquilo que está dentro de você. Então, todo mundo vai interpretar diferentemente. Né? Fecha a porta aí, por favor. Por favor. Fecha a porta, Benjamin, por favor. Eu com meu déficit de atenção, gente. Aí tudo acontece. Tudo acontece. E é isso. Então, cada um tem uma lente diferente para interpretar. Então, vão falar de você de qualquer forma. Vão interpretar o que eles quiserem. Como você está vivendo a sua vida. Desde a sua verdade essencial. Mas para que você possa viver a sua verdade essencial, você tem que limpar as lentes que a mente te conta. Você precisa entrar no seu próprio deserto. Enxergar suas próprias sombras. Como Jesus fez. Transcendendo todas as limitações. Ele foi tentado. Tentaram enganar. E ele foi real com ele mesmo. Ele foi real com a energia que tinha, a centelha divina que ele tinha no coração dele que movia. Apesar das sombras, ele escolheu refletir a face de Deus. É uma escolha. É uma decisão. E é justamente no deserto é que nós descobrimos quem nós somos. Quando a gente transcende e observa quem não somos, é quando a nossa verdade se revela. Não é você ver quem você quer ser, e sim observar e decidir não ser aquilo que está refletindo desde a tua genética, desde a tua reação mental, desde as tuas sombras, desde as tuas marcas inconscientes. E por isso é necessário um mergulho interno, profundo, para que você possa iluminar cada uma dessas sombras. É muito profundo. Não existe processo de ascensão, processo de iluminação, se não houver cura, se não houver liberação daquilo que a gente pensa que é, se não houver iluminar. A iluminação vem de iluminar as suas próprias sombras. Não existe processo de iluminação, de ascensão, se não você se colocar a iluminar cada limitação. Tudo que está escuro dentro de você é um processo. Eu sempre digo aqui, eu tenho a bênção de ter um guia, né? Muitas vezes me carregando no colo, porque eu já não tinha mais forças para caminhar. Porque muitas vezes eu não consigo enxergar dentro de mim mesmo essa luz. Eu não sabia que eu era essa luz. Foi ele que me conduziu. Mas eu permiti ser conduzida. A gente tem que permitir ser curada. A gente tem que permitir atravessar esse deserto e iluminar as nossas sombras. É um processo.
É um processo. E é isso, gente. De verdade, assim, mais uma vez, eu nem tenho planejado o que são essas lives. Simplesmente eu venho como um canal, como um instrumento, porque é isso que nós somos. Somos veículos aqui de energia, porque nós somos energia. Só que a gente tem uma escolha de como eu quero vibrar. Eu tenho uma escolha de como eu quero canalizar minha energia. Se eu quero viver na reação das minhas sombras, ou eu quero escolher ser luz, que é o que eu verdadeiramente sou, para poder ser canal dessa informação que está dentro da gente. Que é a nossa informação sagrada, que a gente vem aqui para expressar desde esse lugar de consciência. Porque é muito fácil a gente vir aqui e expressar desde a nossa personalidade. É muito fácil nos colocar no lugar de vítima. É muito fácil nos colocar como marionetes, reagindo a todas as situações, mas ter uma ação consciente e escolher viver coerente à minha verdade é uma escolha, não é fácil, mas é transformador, é viver a sua verdade. E aí você, desde uma energia limpa, quando você se dispõe a apenas ser um instrumento, apenas um canal, e você levar a sua vibração, você está aberto e conectado para receber um infinito de possibilidades que está pronto para você viver aqui nesse plano. Tá bom? Já passei aqui do tempo, já deu 1 hora de live, que tá passando voando, gente, que delícia, né? E olha que eu não vim com nada script pronto, né? Essas lives têm sido justamente uma grande cura para mim, como eu falei no início, para vocês, né? Porque justamente eu era uma pessoa, gente, eu tinha que estar tudo planejado, tudo organizado, e é muito legal, porque eu precisava, imagina ter pouca gente na live, eu desligava a live e não fazia mais. Nem gravava, porque afinal foram tão poucas pessoas, olha só que louco. Mas quem tiver que escutar, vai escutar. Quem tiver que estar aqui, vai estar aqui e vai direto no coração. Para gerar vida em abundância. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, que aqui a casa já tá uma revolução, os gatos estão coisa, a dona Raimunda tá aqui, vai dar um sachêzinho pra eles, elas ficam doidas, e a casa já está a 1000, tá bom? E eu quero deixar um carinho, um cheiro, um abraço pra cada um de vocês, tá bom? Que bom que você gostou, Tita. Assiste as outras lives, estão muito especiais. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 8 horas da manhã, com uma outra mensagem, uma outra palavra, sem muito planejamento, né? Porque no final, quando eu vejo que eu sou realmente um instrumento, porque eu planejo uma coisa, quando eu venho aqui, eu falo outra. Simplesmente eu deixo conduzir, eu já não quero mais controlar, eu já não quero mais que as coisas sejam do meu jeito. É muito lindo isso, quando a gente solta todas essas expectativas, solta o controle, solta tudo isso. Dona Raimunda, fecha a porta pra mim, por favor. Obrigada. Olha o TDAH gritando. Então, soltar todo esse controle, toda essa necessidade de perfeição, necessidade de ser tudo certinho. Eu ficava louca, dentro de mim eu explodia quando isso acontecia, gente. Que a gata gritava, as pessoas... Nossa, eu ficava, depois eu saía da live e falava, como assim que vocês passaram no meio da minha live? Eu dava piti, olha só que louca. E eu conto pra vocês aqui porque eu era assim, é real. Eu era muito estruturada. Tinha que ser tudo do certinho, do meu jeito. Ai, de saísse alguma coisa fora do meu controle.
Nossa, eu ficava doida, gente. Tinha que ser do jeito que eu pensava que tinha que ser. Tinha que ser as coisas do meu jeito. Quando as coisas saíam do meu controle, meu Deus, mas também, gente, viver ao lado do mestre por quase 5 anos é realmente desestruturar todas as estruturas. Ele fala uma frase que eu adoro, que ele fala que eu demorei para entender. Quando sabemos todas as perguntas, todas as respostas, ele vai lá e Deus vai lá e muda todas as perguntas. E é verdade, quando a gente sabe tudo na ponta da língua, tá estruturado, bonitinho, vai lá e bagunça tudo, porque a vida é assim. É no impermanente, é no imprevisível, as coisas acontecem. Quando a gente está muito estruturada, que as coisas têm que ser daquele jeito, e é daquele jeito, e muda, a gente sai desse estado de plenitude porque algo no externo mudou, e na verdade a gente precisa ancorar nossa energia no interno, independente como o externo esteja. Independente do caos que esteja lá fora. Aquilo que eu falei hoje nessa live, o paraíso, o céu, ele é um estado de consciência interno, não é externo. Aquilo que eu falei hoje nessa live, aqui nesse lugar, eu posso estar com uma outra pessoa e a outra pessoa pode estar vivendo o inferno. Você pode... Gente, eu vivi isso. De eu estar nas Maldivas, de eu estar em Dubai e eu estar revolucionada e os outros lá plenos. Gente, a minha lua de mel eu fui para Dubai, fui para Maldivas, para Dubai. Maldivas foi tudo maravilhoso. Acho que o mestre me deu uma trégua lá para viver realmente uma lua de mel. Maravilhoso. Quando a gente foi para Dubai, que ele começou a me acelerar, e eu já falei aqui nas lives como é o acelerador quântico do mestre, né? Que ele realmente tem que mover as estruturas para gerar luz, para que possa entrar luz e eu poder enxergar que essas estruturas estão ali rígidas. E aí, gente, eu ficava doida porque eu tava lá em Dubai, né? Tinha sonhado e esperado desde o meu ego, planejado aquela lua de mel que a gente sonha, né? De ter aquela lua de mel maravilhosa com o boy, né? Aí a gente foi com um casal de amigos, porque o mestre... Eu tinha uma energia tão forte que eu atacava o mestre com a minha própria energia. Então sempre tinha que ir um guerreiro, uma pessoa que respaldava energeticamente. E a gente foi pra lua de mel, gente do céu. No mesmo lugar, tipo, outros estavam lá em plenitude, eu estava revolucionadíssima. Querendo comer o fígado. Na primeira semana, nos primeiros dias, eu falava, eu vou me separar. Porque era um estado interno. Não adianta você estar no lugar mais chique do mundo, mais maravilhoso, onde todo mundo espera que você esteja feliz, quantas pessoas estão miseráveis em Maldivas, em Dubai, em Bora Bora, num jatinho, vivendo o inferno. O inferno e o céu é um estado de consciência. E você escolhe como você quer viver. Se você quer viver na dor, na reação do ego, suscetível a essas emoções, eu era assim. Jesus. Ainda bem que o mestre teve muita paciência, muita compaixão para me tirar desse lugar. Você escolhe como você quer viver. É um estado de consciência. É uma consciência que você acessa. Consciência. Você consegue sim trazer o céu na terra. Quando você permite iluminar as suas sombras. Quando você permite atravessar este deserto das suas emoções, das suas reações, das memórias que você permite ativar, que a sua mente ativa, quando você passa esse deserto e permite iluminar cada uma delas, você consegue sim viver o céu
na Terra. E é isso que eu falo que eu sou tão grata a esse processo, porque eu já fui uma buscadora, já falei aqui várias vezes do meu caminho aqui. Eu já fui para várias religiões, eu já busquei Deus nos templos, eu já busquei orixás, eu já busquei técnicas Reiki, Diksha, barra de Axis, já em tudo, constelação, como chama, de voltar a vidas passadas, tudo eu fiz, apometria quântica, mesa radiônica, tudo eu fiz. E eu tava bem? Mental. Nada contra, gente, aqui eu não tô julgando quem faz e quem não faz. Eu, no meu caminho, eu busquei, mas era uma coisa temporal. Até me sentia, na minha mente, não estou me sentindo melhor. Mas eu não transcendia as memórias, eu não iluminava as minhas sombras, não me trazia esse estado de clareza. Só através, mas quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A minha energia, eu buscava tanto, que a minha energia atraiu ter o meu mestre aqui, em corpo físico, para que eu pudesse atravessar esse deserto. Mas, de novo, eu decidi, independente da situação do externo, eu decidi atravessar esse deserto. É uma decisão, vem de uma decisão. Eu decidi atravessar esse deserto. Eu decidi fazer um trabalho interno comigo, dia a dia. Gente, eu me separei. E eu amo ele com todo o meu coração, todo o meu ser. Não era por algo, porque era o meu processo. E eu não desisti de mim. Quantas pessoas desistem porque o marido foi embora, desiste de si mesmo, se colocam nesse lugar. Eu não ia botar a responsabilidade nele. Ele era justamente o personagem, o instrumento que estava me conduzindo. E eu já tinha integrado que meu ego ia fazer isso contra, né? Porque ele é justamente esse instrumento que nos gera luz, que move essas estruturas. A gente é muito estruturada. E ele vem justamente para desestruturar. Como o meu casamento, eu me coloquei numa estrutura. Eu queria o meu marido do meu lado, daquele jeito, dentro de uma caixinha. Rótulo, marido. Quantas vezes a gente faz isso? Mulher, esposa, tem que ser assim. Que nem a minha madrasta falou ontem, gente, que meu pai... Olha o que meu pai falou pra ela. Você tem a obrigação de cuidar de mim. E aí ela ficou louca, porque ela não gosta nada que seja obrigada. Ela falou, não, eu não tenho obrigação nenhuma. E ela me contando da discussão dos dois. Porque é estruturado que precisa ser dessa forma. Como a gente tem obrigação? Não tem obrigação de nada. O mestre me ensinou que o amor, ele não é uma emoção, ele não é um rótulo, ele não é uma posição de marido, de esposa, de namorado, do que for. Ele não é, ele é um estado de vibração, é um estado de ser. E a primeira coisa que a gente faz quando assume um rótulo, quando a gente assume uma posição, uma estrutura, é permitir que essa vibração se desconecte. Eu mesma permiti isso acontecer na minha vida várias vezes. Então, gente, é isso. É o estado de consciência que a gente precisa integrar, que faz você trazer o céu na terra. É esse renascimento que a gente precisa fazer, que é liberar desse ego, morrer para esse ego, morrer para todas essas, né, iluminar todas essas cadeias, dissolver todos esses condicionamentos, para que você possa viver na plenitude do seu ser e ser apenas
um instrumento em energia limpa em cada momento. Tá bom? Já passei do meu tempo. Não tem tempo também, né, gente? Não tem estrutura. Que mania que a gente tem. Só que hoje eu não tenho academia, então eu tô aqui soltando, porque geralmente eu tenho, né? A minha academia às 9 horas, então hoje tá fechado. Então eu vim aqui falar mesmo, porque afinal eu tô sendo um instrumento. Eu não sei o que você tá vivendo, o momento que você tá vivendo na vida, mas eu sei que essa mensagem é para você que tá me escutando, né? Por isso que eu falo. Pode ter, eu não me importo mais quantas pessoas tem numa live, quantos likes eu vou ter numa foto. Eu era muito preocupada com isso, porque eu aprendi a precisar da aprovação dos outros. Eu necessitava essa validação. E hoje simplesmente eu fluo. Eu fluo, como a Day acabou de falando, fluindo maravilhosamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E o mestre ontem à noite ainda falou sobre as estruturas, né? Que como muitas vezes ele tem um horário de grupo, né? Ele tem horário certinho de grupo que ele nos chama. E muitas vezes atrasa ou adianta, porque às vezes ele vai fazer uma terapia, então ele resolve adiantar para não ter que fazer uma conexão de novo, enfim, ou atrasa, que acontece. E como as pessoas ficam fazendo um trabalho interno, olha só como é a nossa mente, tá? Mesmo fazendo um trabalho interno, ficam chateados e ficam bravos porque era para ser 8h30 e de repente foi 8h50 ou foi 9 horas. As pessoas ficam bravas com ele mesmo, com o processo, com aquilo justamente, aquela ferramenta que tá trazendo claridade para as pessoas. E aí eu fiz um treinamento, eu faço sempre um treinamento para as minhas meninas, né, da minha equipe, no domingo à noite. E esse domingo à noite eu resolvi não fazer, porque meus filhos estavam doentes, eu estava de pijama, não tinha programado também, eu tinha programado já mais ou menos o que eu ia falar, e para mim, como eu falo, hoje eu sou um instrumento, um canal, em qualquer situação, mesmo falando, porque hoje eu tenho, graças a estudo também e a esse mestre que eu tenho, né? Eu tenho conteúdo para poder falar, né? Eu tenho 8 anos já dentro do meu mercado, né? No marketing de relacionamento. Então, eu já tenho bastante conteúdo para trazer um treinamento sem me programar. Mas eu não queria, eu tava num momento que eu tava assistindo lá a série de Jesus, eu tava estudando as minhas informações, queria descansar, tava mais me conectando comigo mesmo. Nem fiz stories aqui, nem vim, né? Eu tava num momento assim e eu resolvi cancelar. E como tinham pessoas do time que ficaram chateadas porque eu não fiz o treinamento de domingo, estavam programadas em fazer o treinamento de domingo, mas eu avisei um pouco antes. Então, assim, imprevistos acontecem com todo mundo, gente. E assim, a gente às vezes está tão condicionado justamente de estar nessa caixinha que a gente fica tão chateado e é tão mais fácil a gente não ficar esperando as coisas do externo. Lógico, a gente, horário é horário, tá, gente? Mas que quando muda de vez em quando a rota, as sessões acontecem, que a gente não leve com tanta dureza, que a gente leve com mais fluidez, porque isso é como a gente está por dentro. Se a gente está muito estruturada dentro de algo, a gente vai sofrer, porque o mestre sempre me ensina que essa condição egóica de estruturas, de condicionamentos, nos faz muito frágeis, porque qualquer coisinha nos tira de nós, qualquer coisinha nos derruba, e o tombo é grande. Então, quanto a gente realmente deve fluir e permitir entender a impermanência das coisas. Eu tento ensinar muito para os meus filhos. A minha filha é muito estruturada. O Benjamin, ele é um menino mais fluido mesmo. Mas ela é muito estruturada. E quando as coisas não são do jeito que ela sonha, que ela quer, que ela deixa de querer,
como ela imaginou, como ela criou expectativas, ela sofre, ela chora, ela sente assim, ela passa um deserto. Ela passa verdadeiramente, e eu ensino para ela o quanto a gente precisa fluir, que amanhã ou depois pode mudar. Esse processo que eu tenho vivido, gente, eu fui morar. Olha só, eu vendi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha no meu apartamento. Eu tinha um apartamento enorme, enorme no sul do Brasil, em Santa Catarina, no litoral. Apartamento assim gigantesco, com tudo. Eu tinha, pra vocês terem ideia, eu tinha 16 jogos de louça, porque era coisa da minha mãe, né, do meu casamento, enfim, dos meus casamentos, né. E, enfim, eu tinha muita coisa, eu trazia muita coisa de viagem, eu mudei, eu tinha casas grandes, então eu recebia muito, eu vivia muito para fora, né, desde uma sociedade, recebia muito, Natal era lá em casa, os aniversários, eu era muito de mesa posta, muito estruturada, eu fui criada para o externo, para receber bem, né, essa perfeccionista. Então, e eu era muito de compulsiva de compras também, que tudo eu tinha que ter, tudo eu tinha um monte, vários jogos americanos, enfim, eu tinha muita coisa. E eu fiz por alguns anos, uns 2 anos dentro do meu processo, tá? Eu vendi as minhas coisas, 1 ano e pouco, fui vendendo as minhas coisas, os meus móveis, as minhas louças, as minhas panelas. Eu tinha conjunto de panela Le Creuset, assim, várias, que eu nunca tinha usado. E aí eu fui vendendo, né? Vendi tudo que eu tinha, me preparando para ir embora para os Estados Unidos com o mestre. Desde o início da nossa relação, desde o início desse processo, o sonho e os planos eram irmos juntos morar fora. E eu me preparei para isso, eu me condicionei para isso e fui vivendo o meu processo. Pois bem, aí eu saí de Santa Catarina, né? Vim morar num apartamento pequenininho em São Paulo, porque nós viemos, eu vim em dezembro, porque em julho nós iríamos embora. Era tempo de fazer o trâmite de documentação e tudo mais, passaporte e visto, passaporte não, mas o visto das crianças, as coisas que precisavam. E eles aprenderem bem inglês numa escola internacional aqui. Nos organizamos, tudo, eu vendi tudo antes. Eu não tinha mais nada aqui no Brasil, gente, nada, nem carro, nem louça, nem nada. Eu fui para um apartamento pequenininho, eu tinha um apartamento de 500 metros quadrados, eu fui para um apartamento de 80, com 2 crianças, porque eles iam passar o dia inteiro na escola, um apartamento de uma amiga, de uma pessoa do processo, que o mestre pegou para eu morar. Fui viver com muita humildade, mas, né, com a estrutura de que, isso aqui é uma coisa temporária, são alguns meses, as crianças vão estar na escola e pronto. Aí chegou a pandemia. O mestre na Colômbia, eu no Brasil, 7 meses sem nos vermos. E eu presa naquele apartamento, longe da minha família, com 2 crianças, tendo que fazer tudo. Nada era meu, com 2 crianças que a gente aqui em São Paulo não podia nem descer no sul, as pessoas iam pra praia, eu via pelo Instagram as pessoas indo, fazendo o que fosse. Eu já não tinha mais meu apartamento, foi vendida no meio da pandemia. E eu não tinha, gente, o que fazer. Desestruturou todas as minhas estruturas. Eu longe da minha família, sozinha, vivendo longe do mestre. 7 meses longe, vivendo, e ele movendo todas as minhas estruturas. Foi um deserto que eu passei, mas foi de tanto aprendizado, foi iluminando tantas sombras. E eu vivi nesse processo, na própria pandemia, eu tentei o suicídio por conta de justamente achando que alguém tinha falado de mim, eu deixei baixar minha vibração, gente, foi horrível, porque eu tinha essa tendência, né? Já falei aqui em algumas lives. Então, assim, eu passei por muitas coisas e fui transcendendo todas as limitações. E aí, quando passou tudo isso, né, voltou, a gente pôde de novo se encontrar. Eu fui para o Éden, fui para Colômbia, onde ele mora,
Ele depois veio pra cá, eu fui de novo, Natal. Aí ele fui com as crianças, né? As crianças não conheciam ainda. E depois ele veio pra cá e aí ele me pediu um casamento, foi falar com meu pai e aí a gente resolveu casar. 3 meses depois, planejamos tudo, demos a entrada na documentação e nos casamos em maio. E aí era para ir para os Estados Unidos. Eu tava sem visto, sem tudo aquilo que eu tinha planejado. Não tinha como a gente ir para lá, para os Estados Unidos, porque meu visto venceu na pandemia, das crianças estavam sem. E aí ele falou, vamos para Colômbia, meu convite é você vir morar no Portal Dimensional. E gente, o Portal é maravilhoso, só que ele é um lugar distante da cidade, as crianças não estavam na escola, a gente resolveu não colocar na escola por conta de uma instabilidade política lá na Colômbia. Eu fui morar no Portal com babá, com uma ajuda, né, uma empregada daqui, a dona Raimunda, que trabalha comigo, e com 2 crianças pequenas. Onde é um lugar onde as pessoas vão curar, onde é um portal, não é uma casa. E eu casei querendo ter a minha casa, achando que é meu marido, brincar de casinha, sabe? E ainda mais eu que fui estruturada e criada para servir, para estar ali, fazendo as mesas bonitas, tendo a casa organizada. Eu comecei a surtar, porque o mestre, ele estava justamente rompendo todas as minhas estruturas. E aí eu cheguei lá, eu estava acostumada em chegar na minha casa e eu mandar do jeito que eu queria as coisas, né? Então, ajeitar as coisas, a comida, fazer cardápio. E aí, de repente, eu não tinha autonomia nenhuma. Eu não podia falar nada, eu não podia fazer nada, porque primeiro, não era a minha casa, era um portal. Eu não era a esposa, eu era, tudo bem, eu era a esposa do mestre, mas não era um papel. E ele começou a atuar justamente conforme, como eu sempre falo, que ele é um camaleão para justamente ativar essas memórias para que eu pudesse olhar. Só que eu entrei num lugar de dor, é uma escolha. É aquilo que eu falo, como a gente escolhe viver na dor, ou você escolhe realmente iluminar as suas sombras? Como você quer viver? É uma escolha. E naquele momento eu estava escolhendo o tempo todo vibrar na dor. Então começou, e o Éden é um lugar vivo. É um lugar onde se move tudo, todas as estruturas, porque ele é a extensão da energia do mestre. Ele move tudo e dentro de mim era uma revolução. E eu já falei pra vocês que eu tinha síndrome do pânico, né? Então, por muito tempo não, uns 3 anos eu usei maconha pra não sentir dor. E eu fui pro México nesse caminho que eu tava lá no Éden morando, eu fui pro México e comprei uma canetinha de THC de novo e comecei elétrica, achando que ninguém tava vendo. E comecei de novo, entrei nesse lugar, aí as memórias vieram com força. Eu entrei num lugar de muita dor, onde eu tava tendo síndrome do pânico, morando lá no Éden, síndrome do pânico, com raiva, onde eu me mutilei. Gente, eu não aguentava de tanta dor que eu sentia. E eu tava ali, com o marido que eu queria, que eu amo, ainda amo, porque é um estado de ser, né? E eu quero ver ele extremamente feliz, porque é um amor incondicional. Eu aprendi com ele o que era amor incondicional. Como que eu não vou amar? Né? Ele me ensinou a amar a mim mesmo, para poder reconhecer todo esse amor em mim e assim brindar em energia limpa o amor para as pessoas. Então eu amava o meu marido, eu tava lá com o marido, ele falava, já casamos, olha o que ele falava para mim, nós casamos, eu te pedi em casamento, fizemos tudo como você queria, o que mais que você quer? E eu tava insatisfeita. Eu tava no lugar onde todo mundo queria estar, com o amor de todas as minhas vidas, né? Porque é um complemento, né? E eu sentia toda essa energia entre a gente, com os meus filhos. Eu tinha tudo, as pessoas me servindo também ali. O que mais que faltava pra mim?
aquilo que eu digo, é um estado interno. Por que que eu não podia viver naquele céu? Porque eu estava distante desse céu dentro de mim, é um estado interno, é um estado de consciência. E aí eu fui vivendo tudo aquelas experiências naquele lugar, e foi assim, a melhor coisa que eu pude fazer, né? Porque eu vivi, e aí, lógico, o meu ego não aguentou, eu não aguentei, e aí eu pedi para ir embora, e fui embora. E aí quando eu comecei a viver fora, né, que eu acabei indo para o Panamá, eu vivi a grande noite escura da alma, que eu já falei para vocês na semana passada. Acho que foi na quinta-feira que eu falei nessa live. E aí a dor dilacerante, aí foi onde realmente eu fui buscar. Sabe quando você tá no fundo do poço já morrendo, já não respirando mais, e aí foi onde eu falei, eu tomei a decisão dentro de mim, assim, arrumar todas as forças da minha vida para sair desse lugar. Eu falei, gente, de novo eu destruí tudo. E aí esse ego vem, né, com a culpa dilacerante, porque o ego faz isso, faz você destruir tudo com as memórias, porque eu tava reagindo desde as memórias, eu achando que eu tava sendo traída, que eu tava sendo enganada, que estavam me usando, que estavam me roubando, tudo eu sentia. Todas as memórias que estavam ali. Porque eu estava vivendo desde a dor, então as memórias estavam vindo tudo. E o mestre é o instrumento perfeito para ativar as memórias para que a gente possa olhar com amor. Por mais que ele me segurasse a minha mão e me mostrasse com amor, eu não integrava. Ele fazia coaching comigo, eu não integrava, eu não conseguia enxergar. Eu não saía desse lugar de dor. E aí, quando eu saí, eu tomei a decisão como que eu queria viver? Desde a dor, continuando assim, ou fazer uma tarefa real comigo mesmo. E aí eu comecei a estudar toda a minha informação e colocar em ação. É aquilo que ele fala, receber a informação e não praticar é a mesma coisa de caminhar sem avançar. Eu comecei a avançar no meu processo. Quando eu comecei a estudar a minha informação, as minhas imersões, eu comecei a avançar no meu processo, avançar. Aí eu comecei a me observar. E aí eu não tinha mais distração. Eu comecei a me comprometer verdadeiramente comigo mesma. Eu não tinha mais ninguém ali do meu lado. O maior amor que eu poderia sentir já não estava mais ali fisicamente. Então 100% da minha energia eu dediquei a mim mesma. 100% do meu amor eu aprendi a dar a mim mesma. 100% da prioridade de tempo eu dediquei a mim mesma. E foi aí onde eu avancei no meu processo. E foi aí onde eu transcendi essas memórias. E foi aí onde eu comecei a escrever uma nova história na minha vida. E hoje eu vivo o céu na terra. Muitas vezes eu ainda vou lá no inferno de novo. Porque eu deixo uma memória ativar, eu observo, só que eu já não fico mais lá. Eu vou rapidinho. Eu vou rapidinho, dou uma passadinha lá e falo, não quero mais viver aqui, ó. Pulo de novo e subo de novo a minha vibração, porque eu não quero mais viver. E esse é um processo de altos e baixos, para que você possa ascender. O processo vai assim. E é um processo. Permita viver esse processo, tá? E ó, 2 horas de live. Mas é bom demais poder compartilhar. E eu sei que eu tô sendo um instrumento aqui para cada um de vocês que tá me escutando. Esse foi o processo que eu tenho vivido. Esse processo daquilo que eu tenho aprendido com a guia desse mestre, que eu só reverencio. Muita gente olha ali no meu Instagram e fala, meu Deus, eu reverenciando, né? Só que eu reverencio a existência dele aqui nesse plano. Sabe? Só eu sei o que é viver nesse plano denso, porque hoje quando a gente começa a sentir as energias, a gente sabe o quanto é fácil para nos arrastar. E essa coerência, essa força que ele tem de realmente, graças, minha Carolita, essa força que ele tem, essa coerência, a pessoa mais, o ser mais
coerente que eu conheci comigo. E eu sei, assim, quando eu falei de ir embora, eu vi ele, a primeira vez que eu vi limpando ele as lágrimas, assim, eu sei da nossa conexão, e eu sei como, e tudo que ele viveu, sabe? Mas ele é coerente, ele não se trai, ele vive para a missão dele. É a pessoa ser mais coerente, mais consciente. Um exemplo para mim de justamente transcender essa condição humana, sabe? De realmente iluminar, se iluminar, porque ele também teve os desafios dele. Eu vou até fazer uma live, convidar ele para fazer uma live, para contar um pouco da história dele, né, para vocês. Mas ele transcendeu essa condição humana com muita dor também, ele tinha. Só que ele se permitiu colocar no centro da vontade do Pai Celestial para cumprir a missão real dele. E é onde eu me coloco hoje. Onde eu me coloco hoje somente para ser um instrumento. Hoje onde eu me coloco porque eu só quero, ontem eu falei isso para ele, eu falei, mestre, eu só quero viver a minha missão. Eu só quero poder tocar os corações e transformar como eu fui transformada. Sabe? Porque é possível haver essa transformação genuína quando a gente permite atravessar esse deserto, quando a gente permite iluminar as nossas sombras. Não é fácil. Não é fácil. É um processo transformador, desafiador, doloroso. Sentir dor não é fácil. Mas como a gente quer viver a vida inteira sentindo dor, ou observar essa dor, transcender essa dor e se libertar dela. Tem muita gente que prefere continuar tomando um remédio de dor de cabeça do que trabalhar na questão. E aí vai ficar a vida inteira escrava daquela condição, impedindo de viver tudo de lindo. Hoje eu tenho vivido uma condição linda, gente. Hoje eu vivo num apartamento. Lembra que eu falei que eu vivi num apartamento de 80 metros quadrados? Quando eu saí do Éden, eu fui viver no Panamá, eu vim para o Brasil, eu fiz os passaportes e tudo, eu fui para os Estados Unidos, eu segui, eu vivi os meus sonhos. O mestre me ajudou também a aprender a ser sustentável também na minha energia do dinheiro. Hoje eu sou sustentável na minha própria energia. Hoje eu cocrio a minha realidade. Hoje eu vivo num apartamento gigante em São Paulo, na Vila Nova Conceição, aqui, no melhor lugar de São Paulo, vivendo uma vida com ajuda, com conforto, com tudo. Não porque estão me dando, não, porque hoje eu vivo o melhor. Mudei de empresa, foram presentes celestiais, oportunidades. Eu vivo isso porque eu permiti mudar minha vibração. Eu me permiti ser conduzida para passar o meu próprio deserto e construir e trazer o meu céu na terra. Ainda tenho muito que atravessar. Tenho muito por curar. Tenho muito por criar. Tenho muito por realizar. Tenho muito por viver. Tenho muito por compartilhar. Tenho muito para ser canal de luz. Muitos seres tocar o coração. E essa é a minha missão. Mas, como diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. O céu dentro de você. Jesus é uma consciência que está aqui, te conduzindo para esse caminho. Eu tenho a bênção de ter um mestre em corpo físico, nessa consciência crística,
que me leva a reconhecer o meu próprio deserto e permitir que eu viva o céu na terra. E é como ele sempre fala, nós criamos o próprio céu e o próprio inferno de acordo com o estado interno. E a Carol trouxe uma frase aqui que o mestre fala muito, né? Prosperamos à medida que prospera o nosso espírito. E eu já falei aqui ontem sobre o estado de abundância, que não é um estado de dinheiro, é um estado de ser. A prosperidade, ela é esse estado de abundância. Primeiro, quando eu busco a abundância do meu coração, é na abundância do meu coração que é criado todas as maravilhas na minha vida. É da abundância do meu coração, que eu trago esse céu para a terra. Quando eu reencontro esse estado interno, quando eu permito regressar a esse estado, a esse coração puro e sagrado, e ancoro minha chama aqui, no aqui e agora, no presente, consciente de como eu quero viver, de como eu vou entregar a minha energia. E é isso, gente. Daqui a 10 minutinhos aqui Ah, não, é 10h30, né, Carol? Temos o grupo do mestre e uma conexão que ele faz 2 vezes por dia, pelo menos, né? Para quem pergunta sempre esse processo com o mestre, realmente ele tem o dom na voz dele que nos eleva a essa vibração de amor, para que a gente possa enxergar com claridade. E através dessa luz, por isso que é Juan de la Luz, que ele traz luz. O que é trazer luz? É trazer consciência. Então ele traz essa consciência para que eu possa enxergar meu próprio deserto interno, iluminar cada ponto de limitação que me faz prender neste deserto, para ir sim elevando a minha vibração, elevando a minha energia, num processo, porque é uma caminhada. Não existe, a gente está nessa geração micro-ondas que a gente quer, né, rápido. Não existe almoço grátis, não existe geração micro-ondas, existe um processo, existe uma caminhada de levar dia a dia, iluminar as nossas sombras, nessa profunda auto-observação de nós mesmos, daquilo que nos limita, daquilo que impede de prosperar, aquilo que impede de alcançar tudo que a gente almeja desde o coração, não desde o ego, porque muitas vezes você consegue alcançar desde o ego, mas não é real, não tem fundamento, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, e aí é muito pra perder ou pra... mesmo assim é vazio. O que adianta você juntar tesouros aqui e subir, e na hora que você for, né, passar desse plano, porque a gente só, né, eu falei isso ontem, e sair com as mãos vazias daqui, né? A gente valora, a gente está muito num momento do planeta onde a gente valoriza muito o tangível, aquilo que apalpa. A gente não valoriza a energia. E por isso que nos custa tanto pagar um processo, pagar uma terapia, pagar a nós mesmos. É muito mais fácil eu comprar um computador novo, eu comprar uma bolsa, eu comprar um batom porque vai me deixar mais bonita, eu comprar uma roupa. Eu me endivido para ir para num lugar, tirar foto, postar no Instagram, aparentar, e nisso a gente fica refém do que os outros vão dizer, dos likes do Instagram, né? De quantas visualizações a gente teve. E nisso a gente gasta, porque afinal é aparente.
Só que a gente pensa no gasto, a gente não pensa no investimento. A gente não pensa na energia, a gente não valoriza a energia. E eu vejo, porque eu acompanho com o mestre há quase 5 anos, eu vejo como as pessoas têm dificuldade. Eu já passei por isso. De eu estar achando que estão me explorando, que estão me enganando, de como assim esse processo é caro. Ai, essas terapias, não, esse mês eu não... Mas eu nunca deixei de fazer. Para mim pode faltar tudo, não pode faltar minha luz. É a luz da minha casa, é a luz da minha casa. Não pode faltar. Jamais, é prioridade. Eu não cogito estar sem a luz. De jeito maneira, de jeito nenhum. Não tenho essa. Não tem, é como a Carol escreveu, conexões diárias para fazer uma tarefa constante. Exatamente, para mim não existe de não fazer o processo. Se eu desistir do meu processo, eu estou desistindo de mim mesma. Não existe isso. É inegociável para mim. Inegociável para mim. E aí a gente não valoriza. Quantas pessoas querem fazer terapia multidimensional, quantas pessoas entram em contato comigo e falam, e aí fala, nossa, mas então tá, eu vou me programar aqui e nunca voltam. Porque aí eu pergunto, e aí, vamos fazer? Ai, não, esse mês eu tive que trocar o meu telefone, eu tive que comprar um telefone, esse mês eu tô pagando a viagem lá que eu fiz aqui, tô pagando os presentes de Natal. Gente, eu vou falar pra vocês, esse ano foi o ano que eu não dei presente de Natal pra ninguém. E ninguém deu pra ninguém, assim, lá em casa, meu pai deu, né, pras crianças e pra gente deu uma grana lá, que ele não fazia isso há anos. E porque ele sempre dava coisas de casa, e aí agora cada um, né, e aí ele deu ainda, mas assim, entre nós, a gente sempre foi muito distante um do outro, mas tinha o presente, né? Ficava o ano inteiro sem se falar, mas o presente no Natal tava lá. E esse ano foi um ano que todo mundo se desprendeu deles. E foi o melhor Natal, o mais conectado, o mais leve, onde a gente não tinha a pressão de pretender ser algo, de pretender controlar algo. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque eu mudei a minha vibração, então eu enxergo com mais leveza. E foi muito lindo, assim. E quantas vezes a gente fica preso nesse lugar do ter que dar, do ter que fazer, né, politicamente correto, de ter o protocolo. Como que assim que eu vou num aniversário sem levar um presente? Né? E aí quando eu falo para as pessoas, é aniversário, por que você não dá uma terapia? O que vai pensar? Dar uma terapia. Gente, eu, por exemplo, hoje que eu valorizo a energia, eu acho o melhor presente a dar para um outro é quando você dá uma oportunidade da pessoa se conhecer mais. Olha que presente lindo. Você dá uma terapia, dá uma terapia multidimensional, né? Ou dá um coaching para ela mergulhar mais nela. Quanta informação preciosa ela vai encontrar dentro do ser dela. Não é, gente, a gente valoriza, os valores estão invertidos. Mas eu sei que a gente está num momento de transição desse planeta, onde a energia cada vez vai ser mais valorizada. Onde realmente mais as pessoas vão sentir a necessidade de fazer esse mergulho. E é esse convite que eu venho fazer para vocês, né? Quem não tiver ainda coragem de fazer um coaching, de fazer o seu próprio processo, de mergulhar ali com uma guia, né, em seu deserto, para que você possa trazer o seu céu na Terra e viver nessa plenitude, nesse caminho, através desse caminho. Se você quiser conhecer um pouco mais de você mesmo através de uma terapia multidimensional, eu me disponho a ser um canal, a ser um instrumento, né? Eu tô com algumas poucas vagas ainda, porque enfim,
tudo é energia, né? E eu não tenho só isso, eu tenho outros negócios também, tenho 5 filhos, né? E tudo mais. Mas a minha prioridade na minha vida hoje é ser um canal de luz para ajudar as pessoas a também sentirem todo esse amor, toda essa potência, toda essa luz que realmente são, né? Cada um. Eu aprendi dentro desse processo quem eu sou. Eu reconheci através desse processo quem eu sou. E para eu poder ser luz na vida das pessoas, eu tenho que estar muito comprometida, né? Com o meu próprio processo. Porque como que eu vou dar para o outro aquilo que eu não consigo ver em mim? Como é que eu vou reconhecer no outro aquilo que não está em mim? Ninguém consegue dar o que não tem. Então hoje eu estou preparada muito para ajudar vocês nesse caminho de regresso ao seu ser, através da guia do meu mestre. Fazer essas terapias multidimensionais, que é um bálsamo, um presente para a nossa essência. Essa semana, final de semana, eu vou trazer aqui, a gente vai fazer uma live. Eu e a Vânia, que fez, era pra gente ter feito ontem, não, domingo. E no final a gente se atrapalhou nos horários, não conseguimos fazer, ela estava pronta e eu não sabia que a gente tinha confirmado. Enfim, mas tudo é perfeito, no momento perfeito. E a gente vai anunciar aqui quando a gente for fazer, mas para ela, eu vou trazer umas pessoas que fizeram a terapia para que vocês ouçam um pouquinho de quem fez, as transformações que acontecem e tudo que você pode criar através dela, tá? Através desse profundo mergulho em si mesmo, tá bom? Então, agradeço muito de estar vocês aqui. Quem quiser me mandar perguntas, quem quiser me mandar... Ai, Fernanda, você entrou agora, mas vai ficar salva, tá? Quem quiser me perguntas, quem quiser trazer sugestões, né, de temas, quem quiser saber mais sobre o processo com o mestre, mais sobre o Éden, esse portal dimensional que é incrível, um lugar de muita cura, que eu fui muito transformada através desse lugar, que é a extensão do meu mestre. Então, quem quiser saber mais, pode me chamar no direct, eu vou estar aqui com maior amor, né, com maior disposição para trazer para vocês essas informações, ser apenas um instrumento em energia limpa aqui para poder somente cumprir a minha missão, que é isso que eu tô aqui, eu só quero cumprir a minha missão para ser luz, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Essa live vai ficar salva, é longa, mas compartilhe, curta, assista de novo, né? Até eu vou assistir porque eu fui falando, mas eu sei que são importantes esses momentos, né, de pura conexão e magia, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, amo vocês.